Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe no Padme Mani Padme Hum, sentada na Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e é com o meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão que estamos mais uma vez juntos em um momento especial, em um momento quântico. Esse programa que é carinhosamente veiculado pela Rádio e TV Pax e onde nós trazemos aí à tona assuntos polêmicos, assuntos que trazem questionamento para a nossa consciência, para o nosso intelecto, porque é a partir do questionamento que nós evoluímos, é a partir do questionamento que nós tocamos em pontos muito importantes que formam aí o nosso mapa, que formam o nosso sistema de crença e, vocês sabem, através da física quântica está explicado que o sistema de crença é o que delimita os parâmetros de criação da sua própria realidade. Então, meus irmãos, hoje vai ser um programa muito interessante porque nós vamos dar o início a um estudo, ou melhor, nós vamos nos aprofundar em um estudo que já fizemos anteriormente, bem de forma superficial, quando estudamos os vídeos da ciência espiritual, que é ciclos e mais importante, a queda consciencial de Atlântida. Poxa, vamos falar disso de novo? Vamos falar disso de novo, porque isso é muito importante, não só para o entendimento da situação consciencial da humanidade, mas trazendo isso para a nossa experiência local, tentando desmistificar e entender um pouco mais sobre a nossa pátria amada Brasil. Então, meus irmãos, antes de começar expondo algumas ideias, eu gostaria de falar uma frase e eu espero que essa frase possa ajudar vocês a reverem os mapas, reverem os sistemas de crença e saírem da zona de conforto intelectual. A frase, meus irmãos, é a seguinte: a certeza é a âncora que atrapalha o crescimento consciencial. Então, meus irmãos, sempre que você está 100% seguro de alguma coisa, significa que naquele campo em que você tem a certeza, não cabe mais evolução. O seu copo já está cheio e novas informações não podem agregar o conjunto ao todo que compõe o seu ser. Disse isso porque existe aí um grande viés, não só na história da humanidade, mas também na história do Brasil. Existe aí conhecimentos que foram ocultados e está chegando o momento deles virem à tona. Foi falado agora, alguns minutos atrás, pelo nosso grande irmão Albano, sobre os ciclos astrológicos, em especial a Era de Gêmeos, que foi o período, foi o éon onde a civilização Atlante chegou no seu patamar máximo de evolução consciencial, de tecnologia. Realmente era um momento único, onde a divindade ou as divindades conviviam livremente com os seres encarnados. Não havia separação do divino, do espiritual e do humano. As consciências interagiam sinergicamente, simbioticamente. Era um momento mágico da humanidade. Porém, houve uma queda consciencial. Isso nós já estudamos. Agora vamos entender as consequências. Quando houve essa queda consciencial, o divino
se separa do humano, da convivência terrestre. E nós retrocedemos em termos vibracionais e começamos a nossa longa caminhada de volta à ascensão. Nesse momento acontece uma criação muito, muito interessante. É nesse momento, depois da queda de Atlântida, que surge a grande fraternidade branca universal. E a grande fraternidade branca universal responde diretamente a uma tríade de consciências muito, muito avançadas. Uma delas, Melquisedeque, outra, Adonai Tzedek, e uma terceira que vamos deixar em sigilo por enquanto. Mas essas três consciências tomam a frente do processo evolutivo, ou melhor, re-evolutivo, porque já estivemos lá, agora temos que nos lembrar de como chegar lá. Então essas consciências assumem o papel de guiar a humanidade até o momento em que o divino volta a interagir conscientemente com os seres humanos. Então, meus irmãos, a partir desse momento se cria uma fraternidade que presta esclarecimentos a essas três consciências e todas as linhagens que vão ajudar a humanidade a entrar de novo no caminho da ordem e da lei, tem que prestar contas, vamos dizer assim, a essas três consciências. Então, todos os bodhisattvas, todos os avatares, todos os kumaras que encarnam no planeta Terra para auxiliar a humanidade no seu caminho de volta à consciência crística, estão sim relacionadas a essas ordens, estão sim relacionados a esses três seres, em especial Lord Melquisedeque, que é o Logos solar desse novo éon que nós estamos entrando. Então, é muito importante, meus irmãos, que nós entendamos primeiro os ciclos cósmicos, como o Albano disse, o universo ele é feito de ciclos, alguns grandes, outros pequenos. Nós temos muitos ciclos lunares, planetários, pessoais, cósmicos, galácticos. E sempre no final de um ciclo, no começo de outro ciclo, todas as forças que compõem uma determinada faixa dimensional precisam entrar em equilíbrio. E é isso que está acontecendo agora nesse momento, meus irmãos. É isso que nós estamos experienciando. É isso que nós estamos percebendo aí no mundo. E aí você tem todo o direito de questionar, poxa vida, quer dizer que isso que nós estamos vivendo é um sinal de que a balança está equilibrando? Sim, meu irmão, é um sinal de que a balança está se equilibrando. Você pode questionar esses acontecimentos caóticos, sociais que estão acontecendo e qual a relação disso com o equilíbrio da balança. E aí eu faço uma analogia à metáfora de uma balança. Imaginem, meus irmãos, uma balança na frente de vocês que esteve em desequilíbrio por muito, muito tempo. Quando é colocado um contrapeso nessa balança, ela não se nivela instantaneamente. Você coloca um peso nesse prato, ele vai descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, até a hora que vai estar em perfeito equilíbrio e um novo ciclo consciencial e espiritual pode recomeçar. E é esse o momento que nós estamos vivendo, meus irmãos. Por isso, logo de cara eu já lhes aviso, não se desesperem. Os nossos queridos mestres ascensionados, as consciências de luz que nos auxiliam, não viraram as costas para nós. Esses reflexos que estão acontecendo em Gaia, no planeta Terra, nada mais são do que as forças elementais naturais se equilibrando por si só. Eu digo por si só porque
a humanidade deveria ter atingido um grau de consciência mínimo para poder manipular com consciência crística os elementos naturais. Então, esse equilíbrio poderia ter sido feito pelos seres humanos, através de práticas, através de magias, através do uso consciente da consciência. Mas, como isso não foi feito, no final do ciclo essas forças obrigatoriamente precisam se equalizar para que um novo ciclo recomece. E é nesse momento que nós estamos transitando. Então, meus irmãos, calma, paciência, inspire, expire, se conecte com a sua divina presença, eu sou, e com certeza nós juntos vamos conseguir navegar nessas águas, ora tranquilas, ora turbulentas, até que atinjamos a calmaria e a ascensão por completo. Então, meus irmãos, para entender, lembrando aí da sequência, as sequências numéricas, que são nada mais são do que a escrita de Deus, chamamos aí a atenção para a sequência de Fibonacci, que é quando o presente se soma ao passado para mostrar para onde devemos seguir no futuro. E é exatamente por isso que eu estou aqui com vocês, voltando na tecla da história Atlante, voltando na tecla da queda de consciência, porque nós precisamos entender muito bem o que aconteceu para que não cometamos os mesmos erros agora na virada de ciclo. E por que a história Atlante é tão importante assim para o povo brasileiro? Meus irmãos, se você quiser enfraquecer alguma coisa, remova, esconda a sua história. Esse foi um crime que foi cometido com os brasileiros. O Brasil é uma terra que foi preparada desde a sua gênese para ser a sede da humanidade de ouro, da nova humanidade. O Brasil, hoje, a Chapada dos Veadeiros, lá em Alto Paraíso, hoje é a formação geológica mais antiga do planeta Terra. Isso não são palavras do Flávio, isso são palavras de geólogos, de estudiosos. Então, meus irmãos, o Brasil vem sendo preparado desde a queda de Atlântida, ou melhor, das quedas, porque a queda não aconteceu em um evento só, foram 3 eventos separados, sendo que a última ilha que se afundou é relatada na Bíblia. Essa história está contada ali como sendo o grande dilúvio, e em nenhum desses eventos o Brasil sofreu. As terras brasileiras continuaram e continuam intactas, porque elas foram, sim, preparadas para ser o berço da nova humanidade. E isso está incrustado aqui na nossa terra, na nossa cultura. É uma herança que nos foi escondida para que nós nos vejamos e nos portemos energeticamente como pobres coitados, silvícolas, indígenas que não tinham noção nenhuma. E é aí que entra a importância de entender a história Atlante e as suas colônias, porque os índios brasileiros são remanescentes diretos dos fenícios, dos egípcios e, consequentemente, dos atlantes. Aqui na nossa terra tem conhecimentos ancestrais, tecnológicos, que estão adormecidos, esperando o momento certo de serem devolvidos à humanidade. E esse momento está chegando. A Kundalini do planeta Terra mudou. A Kundalini do planeta Terra, o ponto de luz espiritual do planeta Terra, foi o Oriente durante muitos anos, durante um ciclo. Quando esse ciclo se fecha, essa energia se muda para a América do Sul. E pontos estratégicos, portais estratégicos, começam a ser reativados na América do Sul. A Serra do Roncador é um deles.
em Alto Paraíso tem outro ponto, e talvez um dos pontos mais importantes, onde existe muita mistificação e desinformação, a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, um grande portal cósmico para as cidades intraterrenas, como outros portais que existiram aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, várias cidades atlantes ficavam no Brasil. Existia uma cidade específica que dominava o conhecimento da alquimia. Eles faziam construções de metais sólidos, em especial o ouro e a prata, que são ótimos condutores energéticos e eletromagnéticos. Algum de vocês já ouviu falar da lenda do Eldorado, que está escondida em algum lugar na Amazônia? Pois bem, meus irmãos, o Eldorado, a cidade de ouro, era uma colônia atlante que se situava numa porção de terra onde hoje é o Brasil. Se você quiser saber mais sobre a relação Brasil e Atlântida, procure o livro A Terra das Araras Vermelhas. É um livro que conta a história das colônias atlantes que se fixaram aqui no Brasil. Então, meus irmãos, é importante que nós entendamos o conceito de ciclo, seu início e o seu final. Peguemos esse conceito e estudemos o ciclo atlante e a queda consciencial, para que nós possamos realmente nos empoderarmos e começarmos a desempenhar o trabalho que escolhemos. Porque se você, meu irmão, está encarnado no Brasil, nessa época, pode ter certeza que você tem trabalho espiritual para fazer. A ordem de Melquisedeque começa a ser reativada, não é à toa. Então, meus irmãos, chegou o momento de nós nos posicionarmos e nos empoderarmos da nossa herança genética e espiritual. Porque nós somos, sim, descendentes dos atlantes, dos fenícios. Nós temos, sim, que repassar os conhecimentos que a ordem de Melquisedeque nos deixou, que Akenaton nos deixou. Então, meus irmãos, é muito importante que nós entendamos o ciclo atlante e, a partir disso, refletimos internamente e não cometamos os mesmos erros que foram cometidos pelos nossos antepassados. Meus irmãos, é com muito prazer que eu apresento para vocês um vídeo de um irmão da ordem de Melquisedeque, Drunvalo Melquisedeque, que, através de alguns conceitos, mostram o fim do ciclo atlante e como nós devemos nos empoderar da capacidade de cocriarmos a nova humanidade e trazer de volta o convívio consciente do divino, do terrestre, abrindo as portas, abrindo as passagens para os mundos intraterrenos, para que seja cumprida então a profecia: o que está em cima é igual ao que está embaixo. Quando o véu de Maia for rompido e o divino coexistir com o humano, aí sim, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, meus irmãos, vamos estudar um pouco sobre a nova humanidade segundo o conceito de Drunvalo Melquisedeque. Hello, my name is Drunvalo Melchizedek, and I'm about to tell you a story, a very long and beautiful story, about something that hardly anyone knows about it on Earth today. We've chosen this place of Sedona, Arizona, in the United States, because this is where this story ends, is right here. But there's a long time before we get to the end to understand what is about to be talked about. So late last year we did another presentation called The Maya of Eternal Time. This was on the Mayan prophecy that there was going to be a physical pole shift on the earth, a huge earth change, transformation of the earth. And simultaneously with that,
The Mayans also are predicting that there's going to be an equally huge change in human consciousness, that we are going to change very rapidly, almost instantaneously, either during or before or soon afterwards, after this pole shift takes place. So this story now that we are going to talk about, it's still timed to the same timing that the Mayans are talking about, the precession of the equinoxes, the last 26,000 years. It's still in the same time frame, the same everything, except this story is going to focus on this human change, this human consciousness change that we're all about to go through. However, instead of it being from a Mayan perspective, which they are the timekeepers of the world, it will not come from there. It will come from ancient Egypt, because they are the ones, going back further in time, they are the ones that actually originated all of this work that we're about to talk about. So it's from the ancient Egyptian point of view that we will look through their eyes to see this, to see and to understand this story that we're about to give to you. This story, as I started to say, is something that very few people on earth know. There are secret groups like the Masons and the Ascended Masters and the Sufis, certain groups of Sufis, the Buddhists, Tibetan Buddhists, they're also familiar with what we're talking about. And there are a few groups in Hinduism that also understand, but most of the religious groups have no idea what we're about to talk about. And most of the world doesn't know. However, science is just beginning to understand. And so this is something you may not know. And so you have to hang in there with me, because this is an unusual subject to begin to speak about. This is not something that you are learning. You already know this information. It's in your heart. And you know it very, very well. It's just that you have forgotten what it is. And so everything we're about to do is not to teach you, but to trigger your own memories so that you can remember what we're talking about. Because you have lived through this a long time ago. And you know what we're talking about. And so please keep in mind and allow yourself to be able to make changes within yourself as you watch this film. Otherwise, you're really going to miss the deeper, secret aspect of what this is all about. The story began in a place called Atlantis. Yes, I know that science is not certain that Atlantis ever existed, even though people in history like Plato said that it did. They've never found any evidence to prove that it actually sank below the ocean waves. But there are remnants of people that are alive today that do remember. The Hopi, for example, they remember, and they have told me personally, that they used to live on Atlantis. And I've been in South America, in Colombia, to the Kogi, the Arhuacos, the Wiwas, and the Canguamos. And they also remember that they used to live in Atlantis, and they have told me directly that they have lived there. I even met a Mongolian shaman recently who said that they remember that they used to be in Atlantis. And so there are people alive that remember, and they remember a long ways back. The Mayans tell me, they were another tribe. The Mayans also have told me, the modern day Mayans, they also have said that they used to live in Atlantis. We have documentation that they used to live in Atlantis from a long time ago, according to the Toronto document, but which is just stones showing the ancient city of Atlantis and how it started to sink, and the volcanoes were going off, and how they got into boats and rode from where they were into the Yucatan, and this was from a long time ago, but they still remember today that they were from there. And so we do have living people that remember this, and it is these people that we are drawing most of this information from, as well as the ancient Egyptians, who have actually been in this area here. I know it's not in our history,
But this is another story for another time. But they have been here. In fact, they have been back over here in Boynton Canyon and into the Grand Canyon. And so, beginning with Atlantis, this was a time in our history where we had developed consciously to a very high level, a level of awareness beyond anything that we assume that is even possible for humankind. But we were there. We had broken the bonds with gravity. We were able to levitate and to move in ways, like I said, it's hard to believe. But we had reached this high level of consciousness. However, that was only a small group of them. It was probably less than 1,000 people that had actually reached that. Most of the people there were in a level of consciousness similar to what we are in now. And in between those people, the ordinary people of Atlantis and these very high-level beings were the Maya. And it was the same name. And they remember that's what they did. They were the translators between this very high level of consciousness and the ordinary people. They were the priesthood, the ones that translated through ceremony what was being told by this inner group of very high beings to the ordinary people out in Atlantis. Everything was going fine for a very, very long time until about 4,000 years before this happened. A comet came out of a meteorite came out of the atmosphere and just missed the western shores of Atlantis. It broke into 3 pieces. This is science, knows all of this. It broke into 3 pieces and went into the ocean and made these 3 huge holes right on the edge of Atlantis. And the meteorite, the pieces from that are spread all over the eastern shores of the United States and down into the ocean around there. Well, this unstabilized their continent. It left them really on the edge of a huge abyss. And so 4,000 years later, or 13,000 years ago from now, that's when we had another pole shift. And when we had that pole shift, the continent couldn't withstand the pole shift, and it sank into the ocean. This is the best we could tell right now. This is what happened. But these people, these very high-level beings, they knew this was going to happen. They knew at least 200 years before. They knew their continent was going to sink, and they prepared for this. And in that preparation, one of these groups, a very small group of them, which were perhaps misguided for whatever the reason, they built a pyramid made out of stone, a very large one. And that pyramid sits off the coast of Bimini right now, down deep into the ocean. And they built this pyramid, and inside of there they included, for us, a new technology. It's called the Merkaba. It's around human beings, but you can actually put it into stone or to electronics, any way that you want. And they created this technology inside of this pyramid. Their purpose was not very good. They actually wanted to control the continent of Atlantis and eventually to control the entire world. But it had been a very long time since they had actually done this. And so they didn't really know exactly how to do it, and they lost control of this pyramid. It was horrible what took place. It split open the dimensional levels between the 3rd and the 4th dimension. It exposed human beings to a level of consciousness and awareness that we're not prepared for. And it allowed beings from other levels of existence to come in here that went into other people at that time. And it was painful, and it ended up being a disaster on the biggest level you can imagine. And so for the last, at least the last couple hundred years of Atlantis, they were in pain. It was terrible. Everybody was sick, and they were dying. This group of very high-level beings, they decided that they had to do something, and they went into a connection with our own galaxy and got permission to do something that is very rare. Since we had already reached this high level of consciousness, we had obtained it naturally, they decided
or got permission to be able to do something to help us to get back to that level of consciousness. Now, normally that's illegal. You can't, throughout the universe, you can't interfere with the other forms of consciousness. You have to leave them alone and let them naturally do whatever they're going to do. But because we had reached this level, we got permission to do something very unusual. And it's going to take me a while to explain it to you, because this is outside of our normal way of thinking. So there were three men that became paramount in this whole story. They were the ones out of this small group of highly intelligent beings who knew that we were going to fall, knew that we were going to drop in consciousness, and they were the ones that engineered, conceived of a plan or an idea of how to bring this back to us. Their names, one of them was Chikutet Arlich Vomalites, the other one was Ra, the other one was Ararat. And these three men were ascended masters. They no longer died any longer. They had figured that one out a long time ago. And they were also a part of the ascended masters of that same group that people refer to today. But they're older ones. They were ones that have been around for a very long time. And what they decided to do was something that is tried throughout the universe occasionally. It doesn't always work. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. And when it doesn't work, it's just the race of beings on that planet have to just start all over again. And that is usually hundreds of thousands of years of evolution have to be done all over again. And so they began this process of returning our consciousness to us by building a building. And they built this building in an area relative to Atlantis at that time that was completely uninhabited, out in the middle of nowhere by most people's standards. They chose this place for a very specific reason, which I'll talk about in a little while later, but it is the place that we now call Egypt. And this building that I'm referring to is the Great Pyramid in Egypt. This was, they built this before the sinking of Atlantis. They had to get it in place first, because this building was more than just a building. It was also the marking for the entire system that we're about to talk about. But according to them, it was built through consciousness, and it was built very, very rapidly, in a matter really of hours. And it was built, even more crazy, it was built from the top down. From the top stones down to the bottom. When I presented this information to the Egyptian government back in the 90s, they thought I was crazy too. And so, but they went and checked it to see, and they checked the mortar in between the stones from the top to the bottom, and found out that the oldest stones were on the top and the youngest ones were on the bottom. They couldn't explain it, they didn't know what to say about it, but they couldn't contradict what I was saying. Now, to understand this a little bit further, it wasn't just from this one building that they were going to bring back our consciousness, or from the Great Pyramid. That was just the beginning. It was actually a web of pyramids and temples and sacred sites, churches, all kinds of buildings, even mosques, everything, along with specific mountains and lakes and rivers that were attuned to this. It was a web of these buildings all over the world, 83,000 of them all over the whole world. Então, meus irmãos, estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo que vocês entrem no site da TV Pax e revejam esse vídeo, porque ele vai ser o primeiro de uma série que vai tentar trazer à tona um pouco da história Atlante, agora não de forma tão lúdica como nós estudamos através da animação, mas um pouco mais aprofundada. E nós vamos fazer links das colônias atlantes que saíram, aonde elas se estabeleceram e o que isso tem a ver com os brasileiros.
Meus irmãos, eu adianto para vocês que se vocês encarnaram no Brasil nesse momento especial, foi porque vocês optaram por fazer parte desse momento. Você, meu irmão, nascido no Brasil, você faz parte, você pertence a uma linhagem real, a uma linhagem sacerdotal. Você nasceu em uma terra abençoada, uma terra que foi criada desde a sua gênese para ser o berço da humanidade de ouro, da era de ouro. Então, meus irmãos, paciência, a balança está se equilibrando, vamos juntos estudar, conversar, mudar os nossos sistemas de crença, buscar conhecimento, porque, repito, no final do ciclo, nada fica velado. Tudo agora começa a ser desvelado. Nosso querido e bem-amado Mestre Saint Germain já nos avisou que as máscaras vão cair, já estão caindo. Então, está na hora do ser humano retomar o conhecimento cósmico, teúrgico, espiritual, que uma vez teve, e fazer isso com consciência. Chegou o momento de se tirar, desvelar, tirar o véu, para que nós possamos de novo caminhar lado a lado com as divindades. Meus queridos irmãos, mais uma vez, muito, muito obrigado pela oportunidade de entrar nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Lembrando que o objetivo do nosso programa Momento Quântico é fazer brotar uma curiosidade dentro de vocês e fazer vocês procurarem novas informações, novos conceitos. O objetivo desse programa não é colocar uma verdade na cabeça de vocês, mas o objetivo desse programa é mostrar que essa verdade que nos foi contada realmente não condiz com o que nós estamos experienciando. Então, meus irmãos, pesquisem, experienciem, tirem suas próprias conclusões, enviem as suas experiências, as suas conclusões aqui para a TV Pax. Quem quiser, eu estou no Facebook, Flávio Salazar, vai ser muito bom interagir com vocês para que juntos nós possamos co-criar uma nova realidade, usando com consciência todos os poderes vivos e divinos, manifestadores das virtudes de Deus que nós uma vez pudemos manipular. Meus irmãos, até a próxima semana com mais um Momento Quântico. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum